perguntas exatamente de todos nós, que é a pergunta da população, que é a sua participação aqui na TV Câmara, agora para o professor Alberto de Godoy, vereador do primeiro mandato da Câmara Municipal de Uberaba. Eu queria saber dos vereadores de Uberaba, por que as opções de lazer que estamos tendo aqui na cidade são todas pagas? Por que eles não oferecem uma opção de lazer gratuitamente para que os jovens possam desfrutar? Lucas, sua pergunta é muito importante. Sua pergunta vem em boa hora, porque é nossa preocupação, a preocupação da Comissão de Educação e Cultura, e que nesse momento eu presido, buscar a descentralização da produção cultural e a descentralização do lazer, né? Nós estamos trabalhando junto também à Secretaria de Educação e Cultura, junto à Fundação Cultural, para que possamos criar uma lei de incentivo à cultura, para que possamos criar meu Fundo Municipal de Cultura. Já pedi para levantar aqui nesta casa o que já foi feito por outros vereadores em gestões anteriores. Quero contemplar aquilo que já tem pronto, né? Eu acho que é preciso referendar o trabalho também de companheiros que ocuparam essas cadeiras anteriormente. E a nossa intenção é criar uma política estruturante de cultura e educação para Uberaba, de cultura, lazer e educação, que seja uma política pública que não seja feita apenas como ação de governo, que seja feita enquanto ação de Estado no âmbito municipal. Quer dizer, quem quer que seja que amanhã venha ocupar a cadeira como prefeito ou como vereador, terá de seguir as diretrizes da política cultural para Uberaba. E aí nós estamos, por exemplo, ainda falando um pouquinho dos projetos que estamos encaminhando, criando também o correio escolar para que os próprios alunos possam fazer as sugestões de cultura, criando ainda uma proposta nossa, já está registrada aqui, a Escola de Cinema do Legislativo, que é alguma coisa que nós estamos trabalhando em cima, e buscando, sobretudo, criar conselhos para a discussão da cultura, né? Temos a participação, inclusive, de membros da cultura já nos ajudando. No momento adequado, nós vamos fazer o encaminhamento desses projetos, e a sua pergunta, ela vem, na verdade, referendar aquilo que é a preocupação que temos. Eu fico muito satisfeito de saber que tem gente na população tão preocupado quanto nós aqui com a questão cultural. Cultura não passa apenas por oportunidade de se ver uma outra apresentação, né? Passa também por produção cultural. Cultura é feita no dia a dia. As pessoas têm maior ou menor grau de cultura e elas podem produzir cultura dentro de política, se a política estiver pronta para absorvê-los dentro daquilo que eles têm como talento e como vontade de produção cultural. Estamos abertos não só à cultura acadêmica, mas também à cultura popular, né? Uma coisa não exclui a outra, é preciso que tenhamos esse entendimento. É possível produzir cultura popular de qualidade e, ao mesmo tempo, também produzir cultura acadêmica e buscar, inclusive, uma relação entre as duas, que é, na sua condição holística, ou seja, no homem como um todo, melhorar a sua ação dentro da cidade. Ok. Professor, tem uma outra pergunta aqui do Rodrigo. Nós vamos assistir agora a pergunta do Rodrigo com relação à questão do esporte. Vereadores, o que Uberaba está fazendo para os esportes? Só se fala em futebol e o resto? Como é que fica? Rodrigo, a sua colocação e preocupação também é muito pertinente. Muito pertinente porque o Brasil tem, por conta da sua própria cultura, um apreço muito grande para o futebol, né? E eu mesmo, numa linguagem simplista aqui, fui boleiro, né? Eu joguei futebol de salão, disputei campeonato amador. Mas eu, por conta de viver dentro da escola, a gente vê também a aptidão de muitos atletas que não estão vinculados ao futebol. Então nós estamos nos preocupando sim, já fizemos um apoio, por exemplo, no início do mandato, ao karatê, né? E vamos buscar também apoiar o atleta. Nós temos um projeto aqui que tem o título de Nosso Atleta Vale Ouro, que é justamente para buscar apoio para os atletas, porque nós sabemos que uma grande dificuldade do atletismo no país é a falta de apoio, falta de centros de treinamento, centros de treinamento de uma maneira geral, falta de recursos para desenvolvimento das atividades, né? E aí a gente assiste a alguns embotamentos de atletas que não gostaríamos de ver permanecendo. Então nós estamos muito preocupados com a questão do esporte e, somado com outros parlamentares, vamos buscar desenvolver projetos que sejam satisfatórios para o desenvolvimento de todas as modalidades de esporte, todas, independentemente da aptidão de cada um. O
que é importante é colocar na ordem do dia o esporte como uma atividade que permita educação, que permita participação, né? Que permita, sim, a concorrência, óbvio. Queremos atletas que possam competir, mas não é esse o objetivo inicial, e sim formar cidadãos. Ok. O senhor tem, finalizando, um projeto interessante na área de pedofilia. Nós temos corridos com o tempo, mas acho que dá para o senhor mostrar para a população exatamente que é uma preocupação, inclusive, do vereador Afrânio, na entrevista anterior, e de outros vereadores também. Essa questão da pedofilia. A questão da pedofilia, eu cheguei a comentar com ele que nós não sabemos se aumentaram os números, né, se os números estão maiores, ou se as denúncias aumentaram e agora a população tirou o véu do que estava escondido embaixo disso. Qual que é o projeto do senhor? Qual que é a questão prática na área? Eu creio em duas coisas. Eu creio, primeiro, que aumenta na medida em que a população global cresce. Quer dizer, o IBGE divulgou recentemente nosso número de habitantes no planeta. Nós já passamos de 6,7 bilhões de habitantes. Obviamente, a população brasileira também cresceu. Ela ultrapassou a casa dos 190 milhões. A população de Uberaba também cresceu, claro, né? O crescimento vegetativo tem sido positivo. Um fato interessante também é que, pela primeira vez, a população urbana no planeta é maior do que a população rural. E, na medida em que a população se torna mais urbana, os conflitos sociais também aumentam, né? E a pedofilia está inserida nesse contexto. Então, eu acho que cresceu em número. E acho também, creio, né? Eu não acho, mas eu creio, eu penso que é assim, que a população está saindo da zona do medo. Está saindo da zona do medo. E isso é produto de um processo de democratização no país. Nós estamos saindo aí, beirando 3 décadas de um modelo autoritário, e obviamente que a liberdade de expressão vai crescendo à medida que o processo democrático também se faz. E aí a população está saindo dessa zona do medo e ela começa a denunciar cada vez mais. E aí é interessante salientar que a pedofilia, eu reputo a pedofilia o crime mais hediondo de todos. Porque os crimes, eles são produto de conflito social, de um modo geral. Mas a pedofilia, ela é assim, há alguém adulto que prepara na direção daquele que não tem ainda autonomia no pensamento, né? Prepara na direção daquele que ainda carrega a falta de discernimento, daquele que ainda carrega na sua infância a heteronomia, ou seja, a incapacidade de julgar por si próprio, e arma contra essa pessoa completamente indefesa um processo lesivo que essa pessoa depois vai carregar para o resto da vida. Então, eu acho esse o crime mais hediondo de todos. Eu penso que o Magno Malta, e o vereador Afrânio já citou aqui na palestra que tivemos durante a semana, o projeto é um projeto de minha autoria. Magno Malta ou o senador Magno Malta, né? Que tem uma cruzada a respeito da questão contra a pedofilia. Isso, que dirigiu a CPI, né, da pedofilia, e que diz que a pedofilia é a mãe de todos os crimes. E o vereador Afrânio fazendo uma citação, citando o senador Magno Malta, num projeto que está assinado por mim, professor Godoy, e por ele, vereador Afrânio, dizia, olha, nós estamos consternados, né, e nós queremos erradicar isso. Então, esse projeto vem com o objetivo, o projeto é um projeto de combate à pedofilia, nós estamos criando uma semana de combate à pedofilia, tem como objetivo proteger as nossas crianças. Claro que existem outros crimes que também precisam ser cuidados, né? Crimes que vão da linha do conflito, do crime passional, por exemplo, até o crime de sequestro, passando por todas as formas de crime que estão aí dentro. Nosso Código Penal é um código arcaico, né? E aí eu vejo que um modo de coibir a criminalidade nesse aspecto, no aspecto da pedofilia, preparando as pessoas para que elas possam reagir. Então, a semana contra a pedofilia é uma semana de conscientização, uma semana de ensinamento, uma semana de debate, uma semana de preparo, de reflexão contra aquilo que eu reputo o crime mais hediondo de todos. Ok. Professor, obrigado pela